Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia. Hoje, quinta-feira, dia 18 de janeiro, dia também da comunhão, dia da unidade. Estamos na segunda semana do tempo comum e a cada quinta-feira nós atualizamos esse mistério da comunhão. Lembramos a Quinta-feira Santa e somos convidados a viver esse movimento do lava-pés, esse movimento do perdão, mas também da unidade. E somos convidados a rezar de modo particular pela nossa igreja. Eu quero convidar cada um de nós a rezarmos, pelo Papa Francisco, pelas intenções do seu coração, para que Deus dê a ele o dom do discernimento, a graça da comunhão da unidade, mas também por todos aqueles que o cercam, desde os cardeais, os bispos, os padres, todo o clero que precisam também da nossa oração. Nossa igreja necessita da nossa oração, dos nossos sacrifícios, da nossa intercessão, de modo particular. Então, eu convido você hoje a rezar pelo seu pároco, pelo bispo da sua diocese, a carregar no coração a nossa igreja, pedindo neste dia que esses homens de Deus possam ser de fato ungidos pelo Senhor e que tenham o dom do discernimento de levar a palavra de Deus ao povo, aqueles que têm fome e sede da palavra. E falando de fome e sede da palavra, nós também temos a fome e a sede da palavra de sermos fiéis a cada dia, através da Lexio Divina, da leitura orante da palavra de Deus. Então, mais uma vez, ao longo dessa semana, eu tenho agradecido a todos aqueles que têm sido fiéis a cada dia nesse exercício diário, que é junto com a nossa igreja meditar as leituras do Salmo, a ruminar, deixar a palavra de Deus cair no nosso coração, a trabalhar a palavra que o Senhor nos convida a viver e a pôr em prática. Então, a comunidade vos oferece esse compêndio, esse diário, essa agenda, esse caderno de oração, para que a cada dia você possa retomar. Então, se você ainda não adquiriu, venho lembrar que através da nossa loja online, do nosso site, das nossas casas de vida, dos nossos membros de aliança, você pode adquirir o compêndio e a cada dia trabalhar as leituras. E a cada mês, também no nosso compêndio, tem uma palavra do nosso fundador, onde você é convidado a meditar essa palavra e deixar que ela também faça o seu trabalho no meio de nós ao longo de todo o mês. Então, você é convidado e esse ano o tema do nosso compêndio é a Sinfonia da Oração. Então, todos nós somos convidados a entrar nessa escuta e nessa unidade da vontade da palavra de Deus. A primeira leitura de hoje, ela é retirada do primeiro livro de Samuel. Naqueles dias, quando Davi voltou, depois de ter matado o filisteu, as mulheres de toda a cidade de Israel saíram ao encontro do rei Saul, dançando e cantando alegremente ao som de tamborins e símbolos. E enquanto dançavam, diziam em coro: Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. Saul ficou muito encolerizado com isso e não gostou nada da canção, dizendo: a Davi deram 10.000 e a mim somente 1.000. Que lhe falta ainda, senão a realeza? E a partir daquele dia não olhou mais para Davi com bons olhos. Saul falou a Jonatã, seu filho, e a todos os seus servos sobre sua intenção de matar Davi. Mas Jonatã, filho de Saul, amava profundamente Davi e preveniu-o a respeito disso, dizendo: Saul, meu pai, procura matar-te. Portanto, toma cuidado, amanhã de manhã, e fica oculto em um esconderijo. Eu mesmo sairei em companhia de meu pai no campo, onde estiveres, e lhe falarei de ti, para ver o que ele diz, e depois te avisarei de tudo o que eu souber. Então Jonatã falou bem de Davi a Saul, seu pai, e acrescentou: não faças mal algum ao teu servo, Davi, porque ele nunca te ofendeu. Ao contrário, o que ele tem feito foi muito proveitoso para ti. Arriscou a sua vida matando o filisteu, e o Senhor deu uma grande vitória a todo Israel. Tu mesmo fostes testemunha e te alegrastes. Por que então pecarias derramando sangue inocente e mandando matar Davi sem motivo? Saul, ouvindo isso e aplacado com as razões de Jonatã, jurou: pela vida do Senhor, ele não será morto. Então Jonatã chamou Davi e contou-lhe tudo isso. Levou em seguida a Saul para que ele retomasse o seu lugar como antes. Nessa primeira leitura de hoje, a gente vê o quanto o demônio é capaz de entrar no coração do homem pelo ciúme e pela inveja.
Se a gente lembrar o que a primeira leitura vai dizer, né? As mulheres começaram a cantar, né? Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Aquilo no coração de Saul fez com que ele tivesse um grande ciúme, uma grande inveja, que gerou uma ira no coração. Então, o primeiro movimento, Deus se utiliza das mulheres como uma provocação. Depois, Saul, que vai ser tomado, né, desse ciúme, dessa inveja, e que vai jurar matar Davi, mas graças à verdadeira e profunda amizade de Jônatas, que era filho de Saul, é capaz de salvar Davi. O que uma boa amizade, né, o que uma boa relação, ela é capaz de ajudar no discernimento e até mesmo nos livrar de situações. Então a gente vê o quão é belo esse amor, né, de amizade de Jônatas, que era filho de Saul, mas sobre Davi, ao ponto de defendê-lo, de protegê-lo e de mostrar um novo olhar. Então, como é bom ter alguém que também tem um olhar sobre nós positivo e que é capaz de não só ver as nossas fragilidades, mas de dar graças pelos dons e por aquilo que nós podemos fazer de bom, porque foi graças à leitura de Jônatas sobre Davi, dizendo, né, ele sacrificou a sua vida, ele matou, ele salvou o povo de Israel, que fez com que Saul mudasse a sua leitura e que de fato jurasse ao Senhor que não ia. Então a gente vê como se fosse o bem e o mal, né? O mal do demônio que se utilizou das mulheres para entrar no coração de Saul, mas o bem, a voz de Deus que passa pelo seu filho, que vai bem dizer, que vai dar ação de graças, que vai dizer o bem de Davi ao ponto de mudar o coração do seu pai. Então, a importância de fato, termos pessoas que nos conheçam e que, de fato, possa ver aquilo que há de bom em nós. Então, a gente vê através da figura de Jonas, mas também sermos espertos e astutos por tudo aquilo que o mal pode entrar no meio de nós, desviando o nosso coração ao ponto de matarmos o outro. O salmo de hoje é o Salmo 55. É no Senhor que eu confio e nada temo. Tende piedade e compaixão de mim, ó Deus, pois há tantos que me calcam sob os pés, e agressores me oprimem todo dia. Meus inimigos de contínuo me espezinham, são numerosos que lutam contra mim. Do meu exílio registrastes cada passo, em vosso odre recolhestes cada lágrima, e anotastes tudo isso em vosso livro. Meus inimigos haverão de recuar em qualquer dia em que eu vos invocar. Tenho certeza, o Senhor está comigo. Confio em Deus e louvarei sua promessa. É no Senhor que eu confio e nada temo. Que poderia contra mim um ser mortal? Devo cumprir, ó Deus, os votos que vos fiz, e vos oferto um sacrifício de louvor. Então, o Salmo de hoje nos traz essa frase que deve ser guardada em nosso coração. É no Senhor que eu confio e nada temo. Que essa palavra seja a nossa divisa hoje, de um coração confiante em Deus, que confia e que louva ao Senhor pelas suas promessas, diz o salmista. Confio em Deus e louvarei a sua promessa, pois é no Senhor que eu confio e nada temo. Devo cumprir, ó Deus, os votos que vos fiz e vos oferto um sacrifício de louvor. Então, que hoje cada um de nós possa ofertar um sacrifício de louvor, de gratidão e de ação de graças pelo Senhor, pelo dom da nossa vida, pelo próprio dom da vida de Deus em cada um de nós. O evangelho de hoje é retirado do evangelista São Marcos. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar, junto com os seus discípulos. Muita gente da Galileia o seguia, e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia. Foi até Jesus porque tinha ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus os espíritos maus, caíam aos seus pés gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Então a gente vê no evangelho de hoje que Jesus, os seus sinais de milagres, eles eram simplesmente sinais de amor.
não sinais de alguém que queria uma exibição de poder, né? Muito pelo contrário. Ele aqui vai tentar, ele vai ordenar severamente para que não digam quem ele era. Porque Jesus não queria status, né? Não queria mostrar o seu poder, mas simplesmente realizava as curas e os milagres por amor, porque ele amava aqueles que o seguiam e por isso ele realizava a sua cura. Então que neste dia, nessa quinta-feira, dia da unidade, peçamos ao Senhor a graça de sermos por Ele, de fato, amados e curados das nossas necessidades, sejam elas humanas, físicas, espirituais, psicológicas, mas que confiemos na graça e na ação de Deus. Então, nessa quinta-feira, que Deus nos abençoe, nos dê um dia de comunhão, um dia de alegria em Deus, de celebrarmos o dom da unidade. Que Deus nos abençoe. Vamos continuar então nosso itinerário sobre os vícios e as virtudes. Os antigos padres ensinam-nos que, depois da gula, o segundo demônio, que está sempre agachado à ponta do coração, é a luxúria, chamado pornei em grego. Quanto à gula, é a voracidade por comer. Esse segundo vício é uma espécie de voracidade por outra pessoa. Ou seja, o vínculo envenenado que os seres humanos mantêm entre si, principalmente no âmbito da sexualidade. Veja bem, no cristianismo não há condenação do instinto sexual. Não existe uma condenação. Um livro da Bíblia, o Cântico dos Cânticos, é um maravilhoso poema de amor entre dois noivos. Contudo, essa bela dimensão da nossa humanidade, a dimensão do amor, a nossa humanidade não está isenta de perigos, tanto que já São Paulo teve de abortar a questão na primeira epístola aos Coríntios. Escreve assim, São Paulo: ouve-se dizer constantemente que se comete em vosso meio a luxúria. Uma luxúria tão grave que não se costuma encontrar nem mesmo entre os pagãos. A repreensão do apóstolo diz respeito precisamente a uma gestão pouco saudável da sexualidade por parte de alguns cristãos. Mas vejamos a experiência humana. A experiência do apaixonar-se. Temos tantos aqui recém-casados, vocês podem falar disso. Por que esse mistério acontece? Porque é uma experiência tão chocante na vida das pessoas? Nenhum de nós sabe. Uma pessoa se apaixona por outra e aí vem o amor, apaixonar-se. É uma das realidades mais surpreendentes da existência. A maioria das canções que ouvimos no rádio é sobre isso. Amores que se iluminam, amores sempre buscados e nunca alcançados, amores cheios de alegria ou que atormentam até as lágrimas. Se não for poluído pelo vício, o apaixonar-se é um dos sentimentos mais puros. Uma pessoa apaixonada torna-se generosa, gosta de dar presentes, escreve cartas e poemas. Deixa de pensar em si mesmo para se projetar completamente para os outros. E se perguntais a um apaixonado por qual motivo você ama, não encontrará uma resposta. Em muitos aspectos, o seu amor é incondicional, sem qualquer motivo. Não importa que esse amor tão poderoso seja também um pouco ingênuo. O apaixonado não conhece bem o rosto do outro, tende a idealizá-lo. Está pronto a fazer promessas cujo peso não compreende imediatamente. Esse jardim onde se multiplicam as maravilhas não está, porém, a salvo do mal. É desfigurado pelo demônio da luxúria. E esse vício é particularmente odioso por pelo menos duas razões. Em primeiro lugar, porque devasta as relações entre as pessoas. Infelizmente, as notícias do dia a dia são suficientes para documentar tal realidade. Quando os relacionamentos que começaram da melhor maneira se transformaram em relacionamentos tóxicos, de posse do outro, desprovidos de respeito
e dissenso de limites. São amores em que faltou a castidade, virtude que não deve ser confundida com a abstinência sexual. Castidade é além da abstinência sexual. Vai conectada com a vontade de nunca possuir o outro. Amar é respeitar o outro, buscar a sua felicidade, cultivar a empatia pelos seus sentimentos, colocar-se no conhecimento de um corpo, de uma psicologia e de uma alma que não são os nossos e que devem ser contemplados pela beleza de que são portadores. Amar é isso. O amor é bonito. Luxúria, por outro lado, zomba de tudo isso. Ataca, rouba, consome as pessoas. Não quer ouvir o outro, mas apenas a sua própria necessidade e prazer. A luxúria considera enfadonho todo o namoro. Não busca aquela síntese entre razão, impulso e sentimento que nos ajudaria a conduzir nossa existência com sabedoria. O luxurioso só busca atalhos. Não entende que o caminho do amor deve ser percorrido devagar. E essa paciência, longe de ser sinônimo de tédio, nos permite tornar felizes as nossas relações amorosas. Mas há uma segunda razão pela qual a luxúria é um vício perigoso. Entre todos os prazeres do homem, a sexualidade tem uma voz poderosa. Envolve todos os sentidos. Reside tanto no corpo quanto na psique. Isso é bonito. Mas se não é disciplinada com paciência, se não se inscrever numa relação e numa história onde dois indivíduos a transformam numa dança amorosa, ela transforma-se numa corrente que priva o homem de liberdade. O prazer sexual, que é um dom de Deus, é prejudicado pela pornografia. Satisfação sem relacionamento, que pode gerar formas de dependência. Devemos defender o amor. O amor do coração, da mente, do corpo. Amor puro no doar-se um ao outro. Essa é a beleza do relacionamento sexual. Vencer a batalha contra a luxúria, contra a coisificação do outro, pode ser uma tarefa para toda a vida. Contudo, o prêmio dessa batalha é o mais importante de todos, porque consiste em preservar aquela beleza que Deus escreveu na sua criação, quando imaginou o amor entre o homem e a mulher. Não é para usar um outro, mas para amar-se. Aquela beleza que nos faz acreditar que construir juntos uma história é melhor do que correr atrás de aventura. Tantos Dom Giovanni, como diz o Papa, Dom Juan. Cultivar ternura é melhor do que se curvar ao demônio da posse. O verdadeiro amor não possui, se doa. Servir é melhor do que conquistar. Porque se não há amor, a vida é triste, é uma triste solidão.